quarta-feira, 28 de outubro. Boa noite. Bandidos arrombam cofre e furtam mais de 2 milhões em dinheiro e cheques em residência de Lagamar. Especialista em direito eleitoral fala sobre showmícios. Podem ou não acontecer durante a pandemia. Internos e funcionários do Lar Vicentino Padre Alaor fazem teste de Covid-19. Motociclista cai em buraco de obra no bairro Ipanema. Moradores do Jardim Esperança relatam falta de médico na UBS do bairro. Baixa procura da campanha de vacinação contra a pólio preocupa em Patos de Minas. A Associação Esperança Azul relata dificuldades para confeccionar carteirinhas para autistas e mais. Preço dos combustíveis tem queda nas refinarias, mas o consumidor não sente a diferença nas bombas. Mulher de 58 anos passa por dificuldades em Patos de Minas. E mais 14 casos de coronavírus são confirmados na cidade. Fique ligado, o NTV News está no ar. Uma moradora da parte alta da cidade acionou a nossa equipe de reportagem para reclamar sobre a falta de médicos na área 16 do posto de saúde do bairro Jardim Esperança. Segundo ela, pacientes não estão sendo atendidos. Maria Aparecida é moradora da parte alta da cidade, o bairro Jardim Esperança. Ela cuida da mãe que tem 78 anos e possui várias doenças. Por tomar muitos remédios, a idosa precisa de um acompanhamento médico presencial que antes era feito com visitas à residência. Durante um mês, ela cobra o atendimento médico para a mãe. Mas, ao chegar até o posto de saúde, a resposta é essa. Não tem médico. No PSF 16 não tem médico. E aí minha mãe está com uns 6 exames para entregar, né, para ver, porque ela é hipertensa, é diabética, é cardíaca, é depressiva. E efizema pulmonar, e ela não tem condição de ficar sem ver os resultados de exames. Tanto que a médica pediu uns exames de urgência, praticamente um check-up. Segundo a mulher, a mãe precisa mostrar vários exames que já foram feitos, alguns que já foram pedidos há cerca de 1 ano atrás. Os exames também tem uns que demoram demais, como por exemplo, a minha mãe vai fazer amanhã um exame de sangue, que já tem quase 1 ano que pediu. Eu vou levar ela amanhã para fazer. Então, assim, demora muito as coisas. Tem exame que demora anos para chegar, para a gente fazer. Sem saber a quem recorrer, porque o médico não vai mais na casa da mãe dela, a dona de casa cobra uma resposta do poder público. Quando tem muitas pessoas doentes, né, acamados, que não vai no posto mais, tem gestante, tem tudo nesse PSF, né? Aí eu achei por bem pedir. Eu não estou assim reclamando de brigar, não. Só estou pedindo um direito, né, e uma forma de ajudar as pessoas com mais dignidade, porque precisa de ter dignidade com as pessoas, principalmente esses que são mais idosos, são crianças, né? E nessa pandemia que tem mais é que cuidar, né? Tem que ter uma solução, né? Se fez o exame é porque precisa, né? Então tem que ver o resultado, tem que saber se está certo, se está errado, mas que a pessoa tem que mostrar, tem. Diante da denúncia de falta de médico, nós viemos até a unidade de saúde da família do bairro Jardim Esperança. Conversamos aqui com as enfermeiras, inclusive com as atendentes aqui, que disseram o seguinte: toda essa parte alta da cidade, que envolve os bairros Jardim Esperança, Morada do Sol, Colina, Boa Vista, é atendida por 2 regiões, a região 9 e a região 16. São áreas divididas por equipes médicas. Na área 9, o serviço está regular, funcionando tudo normalmente. Já na área 16, assim, uma deficiência de um médico fixo aqui na unidade, mas que os serviços médicos emergenciais estão sendo prestados a toda a população. Só que as visitas, como é a reclamação da Maria Aparecida, a residências de acamados que não conseguem vir até o posto de saúde, estão suspensas. Verificando isso, sabemos que a denúncia da Maria Aparecida tem plausibilidade. Ou seja, os exames da mãe dela, que têm que ser mostrados, devem ser feitos aqui com o médico
que fica residente no local. Esses outros médicos que estão atendendo aqui é apenas um médico que atende as grávidas e uma médica que vem uma vez por semana atender outras pessoas. A nossa reportagem tentou contato com o secretário de saúde do município para esclarecer o fato, porém não fomos atendidos. Um pedido de resposta foi enviado para a assessoria de comunicação da prefeitura. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o profissional lotado na equipe está afastado em razão da Covid-19. A autorização para contratar médico substituto foi concedida esta semana e o profissional será convocado. A partir da convocação, são 15 dias para apresentar os documentos necessários. Por hora, o médico da área 9, pertencente à mesma unidade, está cobrindo as duas equipes. Em razão disso, os atendimentos em domicílios não estão sendo realizados. Um motociclista de 26 anos ficou ferido após cair em um buraco que teria sido aberto pela Copasa, no bairro Ipanema. Familiares disseram que ele também teve dificuldades de receber atendimento médico. O acidente aconteceu na rua Capitão José Garcia Rosa, que fica no bairro Ipanema, em Patos de Minas. O motociclista caiu bem nesse buraco, que estava com pouca sinalização. A vítima que caiu no buraco tem 26 anos. Segundo informações, ela teria acabado de sair da academia e veio aqui nesse sentido. Como dá para ver aqui, ó, a rua está cortada por causa de uma obra que está sendo feita aqui. Só que aí o motociclista não viu que havia um buraco logo à frente. Foi então que ele acabou caindo aqui, ó. Como você vai ver agora nas imagens do Daniel Lima, há uma adutora de água da Copasa e, pelo jeito, deve que estava sendo consertada. Nós não temos informações. Tá aí, e o motociclista ficou caído. O que mais chamou a atenção do primo da vítima, que conversou com a nossa reportagem, é que logo após o acidente caído dentro desse buraco, a vítima de 26 anos até que tentou acionar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU, só que sem sucesso. O que aconteceu? Ele teve que chamar o próprio primo para vir no local prestar o socorro. Ele ligou para o SAMU, bombeiro, aí ele foi e me ligou, eles não vão vir, a polícia estava aqui, aí eu vim socorrê-lo. Ele estava escorado na parede já. A vítima foi socorrida por parentes e levada para a UPA da cidade. O estado de saúde dela ainda não foi atualizado, porém, o primo conta que ele sentia muitas dores pelo corpo e que sozinho conseguiu sair do buraco. O que mais revolta a família é que havia apenas 2 cones no local para cercar o buraco, que praticamente ocupa metade da via. Não tinha faixas zebradas ou cavaletes, algo que poderia evitar o acidente. Socorro, no caso, seria eu, né? Porque não teve SAMU, não teve nada. Não, aí o rapaz que estava aqui levou e eu fiquei responsável de tirar o veículo, né? Sentindo dores no abdômen, no braço, e aí ele foi para o hospital. Esse motociclista que passava pelo local e viu a aglomeração de pessoas ficou indignado pelo local não estar sinalizado pelas faixas zebradas ou cavaletes. Por sorte, ele não caiu no buraco. Nossa senhora, olha aqui pra você ver, não tem nenhuma sinalização, como vocês podem ver aí. A única coisa que tem sinalizando é um cone, você tá me entendendo? E aí tem muitos motoqueiros aí no dia a dia. Aqui, a iluminação aqui tem, mas é pouca, não consegue enxergar. Olha ali, não é um buraco pequeno, você tá me entendendo? Olha aqui, um motociclista aqui que vem aqui trabalhando, não sei, não conheço, né? Eu cheguei aqui para ver que me chamou a atenção. Mas aí um motoqueiro vem aqui meio acelerado, querendo entregar alguma janta aí de alguém. Eu fico indignado, aqui não tem sinalização nenhuma. Tem esse cone aqui, mas o que vai adiantar um cone praticamente dentro do buraco? O primo do motociclista chamou a polícia militar, registrou um boletim de ocorrência e agora diz que vai acionar a justiça contra a Copasa. Procurar um advogado e ver o que pode ser feito. Chamamos a polícia, aí a polícia simplesmente foi embora. Aí vai ficar esse buraco aqui desse jeito? Como é que vai fazer? A noite inteira aqui, vai passar quantas pessoas aqui? Segundo a Copasa, a obra na rua Capitão Garcia, no bairro Ipanema, em Patos de Minas, onde aconteceu o acidente, não é de sua responsabilidade. A Prefeitura também disse ao nosso jornalismo que desconhece a obra e que irá averiguar se ela seria de uma construtora que deve realizar um loteamento na área. Um morador da cidade de Lagamar foi alvo da ação de bandidos que invadiram sua residência e arrombaram um cofre, de onde furtaram mais de R$ 2 milhões em dinheiro e cheques.
O homem de 58 anos disse que saiu de casa por volta das 11 horas da manhã, mas que ao retornar, por volta de meio-dia, percebeu que o cadeado do portão estava quebrado. Os invasores arrombaram a porta da frente do imóvel e conseguiram ter acesso às dependências, onde conseguiram chegar até o cofre. A vítima declarou que foram furtados cerca de R$700 mil em notas de 100, além de aproximadamente 1,7 milhão em cheques de diversos valores e até a chave de uma caminhonete Hilux. O morador empresta dinheiro a juros e, por isso, guardava um imenso montante em sua casa. A Polícia Militar de Lagamar acionou cidades vizinhas para a realização de cercos e bloqueios na tentativa de abordar o veículo utilizado pelos suspeitos na fuga, mas, até o momento, ninguém foi preso. Depois do intervalo, mulher de 58 anos passa por dificuldades em Patos de Minas. E a Associação Esperança Azul relata dificuldades para confeccionar carteirinhas para autistas. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite não alcançou nem a metade das crianças com idade de 1 ano a menores de 5 anos em Patos de Minas. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a cobertura vacinal até o momento é de 42,82% e a meta é alcançar 95%. A baixa procura preocupa a pasta, que convoca os pais a levarem seus filhos a uma das 19 unidades de saúde da família que oferecem as doses. O horário de atendimento é das 7h30 da manhã às 16h30. Após mais de 1 ano de cobranças, a Associação dos Autistas de Patos de Minas ainda sofre com as dificuldades de emitir carteirinhas. O município, até agora, não cumpriu o que foi estipulado em lei. O Ministério Público foi acionado para tentar resolver a situação junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. O projeto de lei que obriga o município a emitir carteirinhas para autistas, para que estabelecimentos comerciais possam atendê-los de forma preferencial, foi sancionado em 2019. Este ano, uma lei federal reforçou a necessidade desse tipo de inclusão, que deve ser implantada em todas as cidades do Brasil. A lei federal, que é a conhecida Lei Rouault-Millon, ela vem desde 2020, que garante essa carteira de identificação pessoal para a pessoa com autismo no atendimento prioritário. Né? Então, ela chegando em um supermercado, em uma fila de alguma loteria, ela teria esse atendimento prioritário. Inclusive, os comércios devem, né, colocar ali naquela placa de atendimentos prioritários aquele laço, que é o símbolo do autismo. Em algumas cidades do Brasil, o atendimento preferencial a autistas até que é respeitado. Porém, Patos de Minas ainda não segue a regra. Segundo o presidente da Associação dos Autistas, Patos de Minas é deficiente nesse quesito, já que em muitos estabelecimentos comerciais não há nenhum tipo de sinalização que obrigue o estabelecimento a atender preferencialmente esse tipo de público. Quando uma mãe ou um pai chega com a criança autista numa fila e a criança com autismo, ela não tem aquele discernimento de conseguir entender de que tem que esperar. Então ela começa a chorar, ela começa a ter aquelas crises de birra mesmo, que a gente pode falar, e as pessoas não entendem. Então essa carteirinha iria garantir esse atendimento prioritário. Ainda de acordo com o assistente social, a Secretaria de Desenvolvimento Social chegou a dizer que já estaria em conversa com o órgão tentando resolver o problema. Gilber afirma que até agora não houve nenhuma conversa entre o município e a associação. O secretário soltou uma nota que já estava em conversa com a Associação Esperança Azul, com a APAI, para que essas carteirinhas fossem feitas, mas infelizmente isso não tinha ocorrido, ele não tinha nos procurado. Houve uma demanda muito grande, as famílias procurando a associação, procurando a APAI para fazer essas carteirinhas, então causou até um certo transtorno, né? Pois os pais perderam o tempo em vir procurar uma coisa que não era realidade. Em resposta, o secretário de Desenvolvimento Social afirma que para conseguir a carteirinha é preciso provar que o paciente é portador de autismo. A concessão da carteirinha não basta simplesmente a pessoa chegar lá e falar: olha, eu tenho meu filho autista e eu preciso da carteira de identificação. Como passe livre.
para pessoa deficiente. Ele tem que conseguir um laudo, né? E de posse desse laudo, a gente entrega a carteirinha. Já tem o modelo, já tem todo o processo. Segundo o secretário, algumas formas para confeccionar a carteirinha já foram estudadas. A nossa sugestão é que a associação, isso eu falei com o advogado, ele levou isso até por escrito, que a associação faça uma parceria com a Secretaria de Saúde, para que qualquer UBS faça a indicação dessa pessoa para a UBS, e na UBS ele vai receber então um documento que vai encaminhar ele para o especialista. Diante do impasse, o Grupo Esperança Azul acionou o Ministério Público para que o município acelere a confecção das carteirinhas. O trabalho da associação é esse, é a garantia de direitos, e isso é um direito garantido por lei federal. Então o Ministério Público com certeza vai abraçar essa causa, né, pois ele é um serviço de grande valor, e se não conseguirmos nessa instância aqui agora, nós vamos correr atrás de outras, com certeza. Com problemas de saúde, contas a pagar e com a despensa e geladeira vazias, uma moradora de Patos de Minas pede ajuda à população. A história você acompanha agora. Um projeto de lei que obriga o município a emitir carteirinhas para autistas, para que estabelecimentos comerciais possam atendê-los de forma preferencial, foi sancionado em 2019. A mulher humilde que vamos conhecer agora é Maria Aparecida Fonseca, de 58 anos. Há 4 meses, ela saiu da cidade de Jequitaí, que fica no norte de Minas, e tem pouco mais de 8 mil habitantes, para tentar a vida em Patos de Minas. Aqui foi bem melhor para a mulher, porém, ela também teve dificuldades. Alguns móveis a Maria Aparecida conseguiu trazer de Jequitaí, norte de Minas, para Patos de Minas. Portanto, não são de boa qualidade, alguns são doados, né, Dona Maria Aparecida? Aqui as portas estão bem estragadas aqui. Esse colchão, por exemplo, vem cá, Dani, mostra. Aqui, ó, por exemplo, o colchão, ela disse que é muito fino, a cama é tradicional de madeira, ela sente dores constantes nas costas. E aqui a Maria Aparecida vive com coisas muito humildes. Inclusive, na cozinha dela, por exemplo, dá um giro aqui, mostra a geladeira. Há também aqui alguns móveis que ela ganhou. O armário está aberto e dá para ver que a condição aqui está bem precária, não tem alimentos aí. E esse cômodo que a gente está agora aqui mostrando, até a luz ela queimou, e a Dona Maria Aparecida não teve condição de trocar uma lâmpada, porque não teve condição de comprar essa lâmpada. Agora, o que mais chama a atenção da nossa reportagem é a geladeira dela. Olha aqui, tem apenas alguns alimentos. Aqui é toicinho, que é muito barato, você compra, e um peixe que está ali no congelador, né? Apenas um peixe e muito gelo. Ou seja, ela tem quase nada aqui na casa dela. O almoço, mostra pra gente aqui. Você fez a janta, né, Maria Aparecida? Isso aí, arroz. Arroz e um pouquinho de feijão e 2 pedacinhos de mandioca e um pedacinho de peixe. Cadê a salada, o restante aí da dia? Não tem. E a Maria Aparecida, ela não pode comer dessa maneira, porque ela tem que cuidar da saúde. Ela é diabética, tem pressão alta, ela precisa de um cardápio balanceado. Isso é o que mais emociona a mulher. A mulher se emociona quando perguntamos sobre a falta de comida na casa dela. Nem sei quando que eu vou comprar, se não tem dinheiro. Me sinto triste, né? É ruim às vezes ver só o arroz e feijão ali nas panelas? A senhora se sente triste passando, é meio humilhação, né, pra senhora? É muita humilhação, moça. A senhora vem recebendo algumas ajudas, poucas, mas recebe, né? Porque eu fico muito triste. Tem meu netinho. Tem hora que ele chega e me impede as coisas, eu não tenho pra me dar eles. Maria Aparecida pede ajuda com alimentos, doação de móveis e até para pagar as contas de água e luz que estão atrasadas. Eu sei, o que se puder me doar, eu agradeço de bom coração. Alimento,
pagar o talão. Qualquer coisa que eles quiserem me doar, eu agradeço com bom coração. Quem puder ajudar a Maria Aparecida pode levar doações até a casa dela, que fica na rua Aimorés, 217, bairro Caramuru. O telefone para contato é o 34 999 44 7326. A seguir, a gente mostra quem são os ganhadores da semana no Cidade da Sorte. E preço dos combustíveis tem queda nas refinarias, mas o consumidor não sente a diferença nas bombas. A Petrobras anunciou que o preço médio do diesel está 4% mais barato nas refinarias. Houve baixa de 5% também no preço da gasolina. Esta é a segunda redução praticada em outubro. Mas se diminuiu o preço nas refinarias, por que o consumidor não percebe isso na hora de encher o tanque? Redução de 4% nas refinarias no preço do diesel. 5% de redução também no preço da gasolina. No final de tudo, você sabe quanto está pagando a menos na hora de abastecer o tanque? Não. Mas você sabe por que o combustível tem pouca queda de preço nas bombas? É imposto demais, né? Imposto. Ela vai alterar de cidade para cidade, né? Aqui é um preço, Uberlândia é outro, Belo Horizonte é outro, Brasília é outro, né? A diferença de Brasília para cá é muito grande. Acontecendo nos últimos meses que o ICMS é um imposto estadual. Em agosto, em setembro, em outubro teve alta. E o governo do estado de Minas Gerais já anunciou para dia 1º de novembro nova alta na alíquota do ICMS. Do outro lado, você tem a Petrobras, que regula o preço dos combustíveis, né? Esse mês nós tivemos 3 altas e agora na última semana tivemos uma pequena queda. Essa economista confirma que o grande vilão da pouca baixa no preço ainda continua sendo os impostos cobrados pelo governo. Por ser um produto de demanda inelástica, a demanda não impacta tanto no preço da gasolina. E o que significa ser um produto de demanda inelástica? É um produto essencial que sempre vai ser buscado, independente se aumentou muito o preço. E é um produto também que tem poucos bens substitutos. Você consegue substituir a gasolina de poucas formas. E esse normalmente é o foco de produtos taxados pelo governo, de produtos com impostos, porque eles são mais suscetíveis da pessoa acomodar o imposto no preço que paga por ele. Segundo representantes de postos de combustíveis, durante 4 meses Minas Gerais manteve uma alíquota mais alta do que os meses anteriores. Com a nova redução, o preço médio do diesel nas refinarias da estatal passa a ser de R$ 1,56 por litro. No acumulado de 2020, a cotação do diesel apura queda de 33%. Já o preço da gasolina acumula queda de 13,7% no ano, mas opera distante das mínimas registradas em meados de abril, quando também, em meio às medidas restritivas provocadas pela pandemia, o litro chegou a custar menos de R$1. As variações no preço do combustível são influenciadas pelo dólar, que controla o preço do barril de petróleo. Um outro fator que deve impactar o preço do barril este ano é o cenário político americano. A gasolina é um produto de mercado mundial. A demanda e a oferta desse produto é impactada pelo dólar. E aí, com o dólar alto, o Brasil, que é um exportador de petróleo cru, vai priorizar também, a exportação. No entanto, o Brasil importa petróleo quando já está com alguma modificação. E um dos lugares em que o Brasil importa petróleo é os Estados Unidos, que está passando agora por um período de eleições, um período bem certo de inseguranças, incertezas de como vai ser depois, e isso também impacta no mercado do petróleo. Enquanto não houver uma diminuição no preço mais significativa, alguns postos, para não perderem clientes, continuam segurando os preços e os consumidores economizando. Nós temos segurado, inclusive essas 2 altas que nós tivemos agora no mês de novembro, nós não repassamos. E eu vou comprar combustível agora para a gente vender no fim de semana e a gente vai ter já uma pequena redução nos preços que o consumidor, a partir de amanhã ou no máximo sexta-feira, já vai sentir nas bombas. Quando você abastece, você tem que andar o que você precisa, né? Você não pode andar muita distância, não resolve, né? Hoje tem muito carro, muito veículo rodando na cidade. Você desloca aí 4, 5 bairros, já era. Você tem que parar no outro posto.
No próximo bloco tem a análise da notícia. Internos e funcionários do Lar Vicentino Padre Alaor fazem teste de Covid-19. Estamos de volta com a NTV News e agora é hora de falar sobre as principais notícias de Patos de Minas e região, também sobre o enfrentamento à pandemia, aqui no quadro Análise da Notícia. Ludmila está de volta, esteve mais cedo aqui no Espaço Feminino e boa noite, Ludmila, como vai? Oi, Jéssica, boa noite para você novamente, para todos que acompanham o NTV News, agora com a Análise da Notícia, hoje mais próximo de você aqui nos estúdios da NTV. E agora a gente chega para aquele momento de comentar algumas notícias do dia e não tem como a gente não falar e analisar os números da Covid-19, até para a gente entender como está a transmissão e como anda a doença em Patos de Minas, não é, Jéssica? Isso mesmo, Ludmila. A gente começa com aqueles dados que a gente sempre coloca aqui no jornal para a gente entender como que tem sido a evolução da doença nas últimas 24 horas. Esses são os dados, então, relativos a ontem, terça-feira, e hoje, quarta-feira. Ludmila, a gente teve um aumento, a princípio, de 14 novos casos. E também o que chama a atenção é esse novo dado que a Prefeitura incluiu aí nesse boletim, que é um óbito a ser lançado. Então, esse óbito ainda não foi computado, mas ele deve, então, ser confirmado nessas próximas horas. Agora, qual que é a explicação para esse óbito a ser lançado, Jéssica? Pois é, a gente sempre tinha aí, há um tempo atrás, esses óbitos em investigação. Agora, esse é uma nova categoria, né? Óbito a ser lançado. Ou seja, é um óbito que a Prefeitura sabe que é de Covid-19, mas, por algum motivo, decidiu criar um novo código aí para colocar no boletim epidemiológico para falar que temos aí um óbito suspeito ou a ser lançado, que se vai ser lançado, eu entendo que já é um óbito confirmado de Covid-19 em Patos de Minas. Eu não sei para que criar mais uma categoria só para fazer confusão na cabeça de muita gente, mas infelizmente a gente tem um número alto aí, 77 mais 1, então devemos passar aí para 78 óbitos no total em Patos de Minas, infelizmente, vidas perdidas, que a gente lamenta profundamente e manifesta o nosso carinho, a nossa solidariedade a todos os familiares aí. Uma outra questão que chama a atenção é que vem aumentando também, a gente falou sobre isso ontem, a questão de pessoas em isolamento domiciliar. A gente tinha um número baixo na segunda-feira, ontem já foi para 137, hoje temos mais 3 pessoas se recuperando em casa da Covid-19, no total de 140. Mais doentes também internados, Jéssica. Isso a gente percebe um panorama com mais atenção do comportamento da doença na cidade. Nós temos aí 17 pessoas internadas, sendo que 9 delas em leitos de UTI, ou seja, 4 pessoas a mais que ontem, necessitando de tratamento mais intensivo, de um cuidado mais próximo com relação à Covid-19. Obviamente, graças a Deus, a gente tem mais pessoas curadas da doença e que continue esse movimento aí de mais pessoas se recuperando, mas só que a gente observa aí com preocupação esses números, esse comportamento da doença em Patos de Minas, que vai na contramão de muitas cidades do estado, bem como do país também. Esses números de internação certamente já refletem na ocupação hospitalar, que é a nossa próxima tela, que traz, né, como que está a ocupação hospitalar dos leitos clínicos, dos leitos de Covid aqui em Patos de Minas. Na tela anterior, então, a gente mostrou que mais 4 pacientes estão em leitos de UTI. Ludmila, como que fica agora com esse número nessa nova tela? Jéssica, olha que preocupante que a gente percebe questão de percentual de ocupação. A gente tem mais pessoas, portanto, principalmente em leitos de UTI, aí são apenas números de pessoas suspeitas e confirmadas de Patos de Minas, tem que somar também números de pessoas internadas vindas de outras cidades, mas olha só como é que o percentual mudou. A gente tem fôlego aí para tratar doentes em leitos clínicos, bem como também de UTI, mas esse panorama mudou e muito de
terça-feira para quarta-feira. Por exemplo, quando a gente analisa isoladamente aí leitos para tratar Covid em UTI em hospitais públicos. Ontem a gente tinha próximo de 27%. Olha só, hoje passou dos 42%. Uma situação que, mais uma vez, corrobora com aquilo que a gente vem falando. A pandemia em Patos de Minas tem um cenário preocupante. Esse número aí quase que dobrou em 24 horas, né, esses leitos de UTI. Uma situação realmente a se pensar. E aí, a gente coloca agora aqui que Patos de Minas se mantém na onda verde do Plano Minas Consciente. Essa informação foi divulgada hoje também na página da Prefeitura de Patos de Minas. Então, mais alguns dias aí na onda verde. Essa determinação é válida a partir do dia 31 de outubro. E ela vale por 7 dias. Então, ela deu essa liberdade maior por mais 7 dias. Jéssica, a gente vai aí para a terceira semana na onda verde. Muitas pessoas estavam ansiosas, aguardando para qual cor do Minas Consciente estaríamos nessa semana, já que estamos vendo e acompanhando um cenário não tão positivo em Patos de Minas, mas, de novo, analisando todos os parâmetros em que o Comitê Extraordinário da Covid-19 leva em consideração, entendeu por bem que Patos de Minas pode e deve continuar. A micro Patos de Minas, que envolve mais cidades da região, deve continuar na onda verde, mas seguindo os protocolos sanitários de segurança, porque até na semana passada a própria Prefeitura de Patos de Minas alertou que vínhamos caminhando para um cenário menos positivo no entendimento do comitê. Então, a gente continua na onda verde, mas num cenário em que é preocupante, dados os números que acabamos de ver. Pois é. No Lar Vicentino, Padre Alaor, Ludmila, mais de 120 pessoas, entre colaboradores e internos do Lar Vicentino, foram testados para a Covid-19. Essa ação contou com a ajuda de muitos parceiros e é como se fosse uma ação preventiva. A nossa equipe esteve por lá para mostrar como que aconteceu. Ao todo, 123 testes do tipo SWAB, que coleta a amostra do nariz, foram feitos no Lar Vicentino Padre Alaor. Destes, 67 são de idosos que vivem na casa. A ação foi promovida pelo Rotary Clube de Patos de Minas Guaratinga, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, por meio do curso de enfermagem. A testagem faz parte do programa Corona Zero, realizada pelo Rotary Internacional. A gente pleiteou para a Vila Padre Alaor, exatamente por ser o maior asilo de nossa cidade, e conseguimos aí os testes, os kits para testagem. Além da ajuda aí dos rotorianos, né, que estão sempre envolvidos, né, a gente encontrou aí com uma servidora aqui da Vila Padre Alaor, que são muitas informações, vários dados que são solicitados de todos, no caso, pacientes, todos os usuários, todos os idosos e funcionários. No ápice da pandemia no Brasil, no mês de julho, enquanto os casos de coronavírus só cresciam, dos 3.500 asilos espalhados pelo país, mais de 50% dos idosos apresentaram sintomas positivos para o coronavírus e foram diagnosticados com a Covid-19. Na nossa região, por exemplo, houveram casos na cidade de Lagoa Formosa e Paracatu, inclusive com vítimas fatais. A testagem que acontece aqui na Vila Padre Alaor é como uma forma de prevenção, sendo que se algum paciente for testado positivo, imediatamente ele vai ser isolado e métodos sanitários serão adotados pela instituição com mais rigor para que mais pessoas não sejam contaminadas pela doença. A gente demonstra amor a esse pessoal, não aproximando, não trazendo problema para eles. E a testagem, se tiver algum colaborador ou algum dos pessoal que está interno aí, providenciar o isolamento, medicação, as coisas. Então, assim, com certeza esse apoio do Rotary é extremamente importante, né? A ação contou com a ajuda de alunos de enfermagem do Unipan. Os testes foram acompanhados de perto por especialistas gabaritados em testagem de Covid. O ideal para a população é que tenhamos a testagem em massa para sabermos o quanto nós temos de pacientes infectados, quais ações que nós devemos tomar. O Rotary Internacional e o Rotary Guaratinga disponibilizou para que nós conseguíssemos o atendimento e o que é o ideal aqui para a Vila Padre Alaor.
Segundo o médico que atua de frente no combate à pandemia, a testagem em massa em asilos é extremamente importante. A finalidade é a detecção de quantos, se temos e em quantas pessoas nós temos o vírus presente. Tem que ser feito um controle. Essa é uma patologia, ela é grave, contagiosa e tem que ser feito um monitoramento. Aqui na Vila Padre Alaor, eles já tomam as providências, tomam os devidos cuidados, inclusive a saída de um interno, o retorno dele, nós tomamos muito cuidado para que ele não retorne com o vírus e esta é a ação hoje na sociedade. Os mais de 100 testes serão encaminhados para a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte. O resultado será divulgado nos próximos dias. Pois é, Ludmila, o que está sendo feito então é uma testagem que, como o doutor Nacal disse, deveria ser feita em massa, né? É uma ação preventiva. A gente mostrou uma situação em Lagoa Formosa, no lar de idosos também, que foi preocupante. Então, testar essas pessoas é uma questão de cuidado mesmo, né? É uma necessidade, porque é só assim que a gente conhece comportamento da doença e assim é possível as tomadas de medidas necessárias, porque sem uma testagem, as tomadas de decisões que a gente vê é meio que tudo no escuro, no improviso. Se tem mais casos, vamos lá e fechamos. Agora, se a gente tem uma realidade de como está o comportamento, de como o vírus circula pela cidade, fica muito mais fácil e acertado a tomada de decisões. Mas a gente percebe esse descontrole total com relação a Minas Gerais. É o terceiro pior estado em testagem, segundo uma última pesquisa do IBGE, que a gente mostrou, inclusive, aqui no NTV News também. E aí, depois, o estado vem falar, o governador de Minas, olha, a gente está tudo controlado, a gente testa, e a gente sabe que não tem sido a realidade, não é o necessário e nem mesmo o recomendado pelas autoridades de saúde. A gente espera que todas as pessoas que foram testadas, que estejam gozando aí de plena saúde e que essa movimentação para testar a população seja de forma ampliada, que as pessoas possam fazer esse exame para saber se tem, se não tem, se até mesmo para poder ter algum tipo de segurança, né, Jéssica? A gente sabe o quanto que isso é fundamental. Então, a gente espera que essa ação seja ampliada para toda a Minas Gerais. Ludmila, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com mais notícias de Patos de Minas e região. Algumas pessoas não conseguem vencer a luta contra a Covid-19. Muitos outros sequer têm alguns sintomas. É sobre isso que a gente fala agora. Em Patos de Minas, a curva de transmissão da Covid-19 não cede e mortes têm sido registradas diariamente, como a do jovem enfermeiro nesta terça-feira. Breno Nunes tinha 36 anos e trabalhava na linha de frente no enfrentamento ao vírus. Agora nos resta apenas oração e agradecer por tudo que ele fez. Uma pessoa que esteve na linha de frente conosco, que auxiliou aí a salvar tantas vidas e que infelizmente perdeu a sua vida para essa doença que tem levado tantas outras vidas. Muitos não apresentam qualquer sintoma, outros travam batalhas e com vitórias. O Erasmo Cláudio está nessa luta. Menos de um mês depois de ter sido operado de pedra nos rins, teve que voltar ao hospital, mas em consequência da Covid. O radialista de 31 anos de Patrocínio é hipertenso e obeso. Passou 13 dias na UTI. Com dificuldades para falar e ainda recebendo oxigênio, segue a recuperação em leito clínico na Santa Casa de Patrocínio. Na UTI, somente 3, 4 vezes foi muito difícil, né? Mas recebendo tratamentos fundamentais para a nossa recuperação, principalmente o tratamento da VMI, que é o uso da máscara, né? A gente fazia 3 vezes ao dia e foi fundamental para a minha recuperação. Os primeiros dias desse equipamento é muito doloroso, é muito difícil, mas nós conseguimos vencer. Recebendo todo tipo do melhor tratamento possível aqui na Santa Casa
desde lá do pronto-socorro, os funcionários que receberam, até aqui na Santa Casa no quarto, na UTI, a equipe médica, a equipe de enfermeiros, de fisioterapeutas, foram muito especiais, tiveram muita paciência, assim como tem com os outros pacientes, e foram fundamental. O radialista engrossa o coro de especialistas para os cuidados mínimos e tão essenciais. Fica um alerta especial. Mais um, né? Use máscaras, lava as mãos quantas vezes puder, que é muito importante o uso da máscara e a higienização. É só assim que a gente vai vencer esse vírus, tem tirado o sono e a vida de muita gente. Isolado, os dias não têm sido fáceis. A força vem da família. Erasmo não vê a hora de retomar a rotina. Uns dias muito difíceis, dias de muito medo, preocupação, mas eu me apeguei muito na minha família, na minha esposa, na minha mãe, na minha filha. Vou superar esse momento difícil, buscar forças. Não sei de onde que eu busquei forças, mas a gente está recuperando, está no quarto, e em breve nós estaremos em casa e de volta ao trabalho, ao convívio dos amigos, se Deus quiser. Hoje estou sentindo-se muito bem, cada dia que passa o oxigênio diminui um pouco, hoje nós estamos lá com 2 litros de oxigênio, quase nada. Estou sentindo-se muito bem em relação de chegar aqui. Uma das especialidades do radialista Erasmo Cláudio é a narração esportiva. Ele até já imaginou como vai narrar a sua saída do hospital. É lindo demais ver isso. Erasmo caminha para a cadeira de roda, senta na cadeira de roda, recebe todo o apoio da turma da UTI, cumprimenta um, cumprimenta outro, vai saindo da UTI, abre a porta, já vê de cara com o corredor, encontrou Cláudio, seu amigo que te cumprimentou, beleza, meu Deus do céu, vem um, cumprimenta outro, também cumprimenta, Erasmo Cláudio vai se dirigindo para o quarto. 20 dias internados, ele vence mais uma batalha, mais uma luta, e com certeza será um testemunho para a sua vida, Erasmo. Como esse dia vai ser esperado, né, Ludmila? Que vitória será, então, para o Erasmo? E isso é uma lição para a gente ter, para a gente saber como que as pessoas passam por isso. Algumas pessoas não manifestam nada, outras têm sequelas por muito tempo depois, né, mesmo estando curadas, e a situação é essa. Pois é, Jéssica, e a gente manifesta e apronta a recuperação do Erasmo, que fez questão de gravar esse vídeo do hospital para os telespectadores da NTV, para dividir um pouco a angústia que passou, os dias de esperança que ele tem vivido, e que essa seja a mensagem e que as pessoas recebam dessa forma. E assim como ele disse, ele falou, olha, eu vou falar mais uma vez, é o que a gente tem feito aqui, né? Que tomemos as medidas que a gente sabe quais são e tão importantes e tão necessárias, mas que essa mensagem de fé, de esperança, invada, né, todos os lares, e que as pessoas tenham nessa mensagem o fortalecimento para seguir, porque assim como Erasmo, é possível a gente vencer, mas também é possível a gente fazer muito mais no enfrentamento a essa pandemia. Bom, Ludmila, por hoje a gente encerra por aqui. A gente chamou mais cedo uma reportagem especial sobre os showmícios, né, que a gente tem falado muito aqui no NTV News, que estão acontecendo mesmo em meio à pandemia, e é uma reportagem especial com uma entrevista de um especialista sobre esse assunto. Afinal, elas podem ou não acontecer, mas isso a gente mostra no NTV News de amanhã, né? A gente já adianta que não pode acontecer de maneira alguma, mas algumas pessoas, alguns políticos insistem em fazer desse momento um show totalmente desnecessário. O que a gente quer ouvir são propostas, são argumentos para o desenvolvimento pronto de todos os municípios, e não uma festa que pode ser adiada, que pode ser possivelmente e necessariamente prorrogada. Mas amanhã a gente volta para conversarmos sobre essas questões e muito mais. Obrigada a todos pela companhia e boa noite.
A gente volta com mais informações então amanhã às 19 horas.